Momento muito sagrado, muito valoroso, irmãos, para todos nós, filhos dele, que lhes chamamos de Pai, com a convicção que ele se alegra por este lindo nome e com muito carinho nos chama de filho. E ele se alegra muito ao contemplar a nossa entrada em sua casa santa de oração. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos. É um momento muito sagrado. Devemos refletir o grande valor, esta oportunidade tão gloriosa que Ele, nosso Deus, nos deu, de nos resgatar para ser herdeiro da sua grande majestade divina. É por isso que nós, todos os momentos, todos os dias que é determinado para nós vir na casa do nosso Pai, nós já soubemos que vamos para o lugar mais valoroso do nosso viver. Quando viemos para dentro da igreja apostólica, que é a casa de Deus, o nosso Criador. Devemos ser muito agradecidos por ter esta oportunidade tão gloriosa, né, irmãos? De vir para a casa do nosso Pai, como filhos obedientes. Porque estamos aqui, não é por acaso, irmãos, porque Ele nos chamou. Porque encontrou em nós, todos nós, irmãos, um coração de bondade. E vendo nós pelos caminhos tortuosos da vida, nos chamou: vem, meu filho, vem acalentar o seu viver e vem ficar comigo. Por isso, irmãos, é um momento muito valoroso que nós precisamos meditar. Por isso que eu agradeço a presença dos irmãos. E agora eu saúdo a todos os irmãos aqui presentes com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, eu desejo que esta paz esteja em cada coração, acompanhada das preciosas bênçãos do nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. E que o Espírito Santo, irmãos, possa dirigir a vida de todos e abençoar ricamente o nosso viver, todos os nossos viver. Desejo também que as preciosas bênçãos da Santa Vó Rosa, da Mãe Virgem Maria Santíssima, o amparo do nosso querido profeta Santo Irmão Aldo, o último profeta levantado por Deus, com a missão de pastor do seu rebanho, do rebanho da promessa de Jesus, nosso Santo Irmão Aldo, para cuidar deste rebanho resgatado por Jesus, seu Filho amado, que custou muitos valores, irmãos. Custou o sangue do nosso Mestre, para nos resgatar para Deus e nos fazer herdeiro da grande majestade divina do amor de Deus, lá dos céus. Por isso, irmãos, que eu desejo que esta paz esteja em todos os corações apostólicos. Prezados, eu sei que os irmãos sentem em seu coração muito gozo, e esta paz fortalece o seu espírito, porque aqui nesta igreja que é de Deus, nós vivemos sobre o comando do Espírito Santo de Deus, do poder do Espírito Santo, aquele Espírito preponderante que criou os céus e a terra, as boas coisas, o universo que nós contemplamos, as flores naturais, tudo que nós contemplamos de bom, o Espírito Santo do Pai é quem transformou. Este poder está aqui, irmãos. Conforme Jesus, nosso Senhor, mandou o apóstolo São João escrever no livro do Apocalipse a palavra do Espírito Santo. Jesus mandou escrever dizendo: é o Espírito Santo que deve falar às igrejas. Por isso que este poder está presente entre nós. Assim sendo, quando nós aqui chegamos, que viemos buscar o alimento dos céus, voltamos-nos fortalecidos na fé. E eu sei que os irmãos vieram para buscar esse alimento divino que vem lá dos céus de nosso Deus. Assim sendo, eu convido a igreja a colocar-se em pé, pedindo sua gentileza, isso os que puderem. Prezados, este gesto muito alegra o reino dos céus, muito alegra a Jesus, a Deus o Pai, a Mãe Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, que já contemplam
esta presença na casa de Deus. E os irmãos agora podem fazer silenciosamente suas orações, seus pedidos, confiando que ao seu lado tem um anjo vindo dos céus para levar toda a sua oração para o nosso Deus. Vamos orar. Amantíssimo, glorioso, onipotente e bondoso Deus nosso Criador, Pai amado, Pai adorado e cheio de amor, eis aqui os seus filhos, ó Pai, prostrado diante do altar do seu tabernáculo divino, os quais deixaram o conforto dos seus lares e aqui estão, para buscar suas bênçãos, porque têm a convicção e a fé verdadeira em seu coração, que o seu poder está presente ao iniciar esta santa reunião. E o Senhor já está sondando o coração dos seus filhos, medindo o amor de cada coração. Em nome do seu Filho Jesus, vieram para nos abençoar, para abençoar os seus filhos. O Espírito Santo tomando conta dos nossos trabalhos, aperfeiçoando a apresentação dos nossos hinos do nosso coral, que desde manhã vieram preparar os hinos para embelezar esse momento tão sagrado. Eu peço, ó Pai bendito, que o Senhor possa abençoar ricamente os seus filhos, e peço em nome do Consolador da promessa do seu Filho amado, a Santa Vó Rosa, junto com a Virgem Maria Santíssima, Rainha dos Céus, e o Santo Pastor deste rebanho, último profeta do Senhor, anjo de Deus entre nós, Santo Irmão Aldo, que tome conta dos nossos trabalhos e que tudo seja para louvor e glória do reino dos céus, e que a virtude poderosa do Espírito Santo esteja a cada palavra, a cada momento, a cada cantar, a cada instante do nosso viver e nesta reunião, para que os corações sintam o gozo, a paz, a felicidade e a alegria dos céus em seu viver. Por tudo isso, desde já louvamos e glorificamos todo o seu reino, ó Pai, e agradecido pelas palavras que o Senhor tem para nós, os ensinos preciosos da doutrina, que já está ungida com a unção poderosa do Espírito Santo, a mensagem de púlpito, e também os hinos da apresentação do coral, para fortalecer a nossa fé, alegrar o nosso espírito, que isso tudo seja para a honra, louvor e glória do reino dos céus, hoje e sempre. Amém. Vamos cantar o hino de número 1 do nosso cenário, Igreja Forte. Todos têm seus lugares, podem assentar-se e juntos vamos cantar mais algum hino do nosso cenário. Vamos cantar o hino de número 105 do nosso cenário, o hino com o título Para Ter Jesus Consigo. Para ter Jesus consigo. Para ser por Deus guardado.
Prosseguindo, vamos cantar ainda de número 131. Vamos combater, é o título do hino. Chamamos para este ministério, com amor e santidade devemos trabalhar, com Jesus e o poder celeste. Muitas almas temos que salvar, servimos neste ministério santo, porque sabemos que é do Consolador. Vamos, obreiros apostólicos, vamos lutar com fervor, vamos combater o bom combate, até Jesus nos levar. Vamos servir a Santa Rosa e guardar a fé para nossa coroa ganhar. Amém. Muito obrigado a toda a igreja que acompanharam esses hinos, oferecendo seu louvor a todo o reino dos céus. Prezados, cada hino que nós oferecemos para o nosso Deus é um presente para os céus. Deus o Pai os contempla e recebe como uma adoração dos seus filhos aqui na face da terra. Prosseguindo, meus prezados, vamos agora ouvir as mensagens que irá alegrar os nossos corações com o nosso coral. Vamos ouvir agora o hino que traz o título: A Santa Vó Rosa é tudo para nós. Vamos ouvir com o nosso coral e meditarmos na mensagem cantada, mas sim as palavras ditas para fortalecer os nossos corações. Vamos ouvir. Minha Santa Voz
aí, meus prezados, a linda mensagem. Olha o amor dessa mãe, das nossas mães. Santa Vó Rosa derrama lágrimas ao ver um filho, uma filha enfraquecer na fé, no amor, pelas causas divinas do nosso Deus, porque são mães tão poderosas e que muito se alegram com a obediência dos seus filhos, das suas filhas. Mas quando contemplam as fraquezas querendo dominar, junto com a Virgem Maria, choram, derramam lágrimas ao ver os seus filhos enfraquecer na fé e no amor. Por isso, irmãos, que nós precisamos aproveitar cada minuto, cada segundo do nosso viver e fortalecer a nossa fé. Prosseguindo, vamos ouvir com o nosso coral o hino que traz o título, O Preço da Liberdade. Vamos ouvir e meditar nessas lindas mensagens que fala aos nossos corações, despertando-nos o entendimento, dando-nos a sabedoria, como precisamos viver e vencer, suportando as adversidades da vida, com sabedoria e com a virtude do Espírito Santo. Vamos ouvir. Jesus Cristo deu sua vida para nos salvar. Morreu na cruz, derramou seu sangue para nos libertar. Com grandes lutas venceu a maldição, pagando o preço da nossa salvação. Nesta reunião, damos graças a Jesus, que ressurgiu depois de intenso martírio na cruz. Ele é paz, Ele é amor, é o Salvador e Redentor. Quem quiser ser remido por nosso Senhor, precisa crer nas promessas que Ele deixou e acreditar que Cristo já voltou e que enviou o outro Consolador. Frente, és o
precisa crer nas promessas que Ele deixou e acreditar que Cristo já voltou. Ninguém enviou o outro Consolador. Muito bem, meus prezados irmãos, está aí a justificativa, através das lindas mensagens, pregada aos nossos corações, através desses belos hinos. Jesus já voltou, está entre nós. Sua promessa se cumpriu do outro Consolador, e Ele já voltou e está em nosso meio. A humanidade ainda espera a volta de Jesus Cristo, irmãos, e nós temos esta firmeza absoluta, com toda a certeza, que Ele já voltou e está em nosso meio. Trouxe o Evangelho do Reino dos Céus para a doutrina apostólica do Consolador, a Santa Avó Rosa. Sua promessa que se cumpriu do outro Consolador, aquela promessa que Ele disse aos seus discípulos quando partiu, dizendo que não deixaria o povo órfão. Sua promessa se cumpriu e Jesus já voltou e está em nosso meio, fazendo nova todas as coisas. Ele disse: eu vou ao Pai, mas volto, e farei nova todas as coisas. E Ele disse ainda: eu vou ao Pai e volto, e comigo está o galardão, que tem a retribuir a cada um segundo o seu trabalho. Irmãos, Ele garantiu, segundo o nosso trabalho, o nosso galardão, conforme o nosso viver, a nossa obediência e a nossa consagração. Por isso, meus prezados, que nós estamos aqui no pedacinho dos céus na terra, Santa Igreja Apostólica, com os deveres a cumprir até o momento em que chegar a finalidade da nossa existência nesta terra, seja lá no arrebatamento da igreja, ou seja no dia a dia do nosso viver. Não soubemos que nós estamos preparados para receber o nosso lugar que Jesus dividiu conosco, conforme Ele falou nas suas palavras, para o Pai, para Deus, dividindo com nós a sua grande herança dos céus. Então, meus prezados, Deus o Pai muito se alegra ao ver nós, seus filhos, obedecendo a doutrina e lutando pela sua obra de salvação na terra. E na parte material e financeira, cuidando com carinho, com amor. Então, por isso, meus irmãos, temos a oportunidade em cada reunião para fazer as nossas contribuições com o desejo de ver a prosperidade e o desenvolvimento desta obra divina de salvação. Irei passar a mensagem a qual faz referência sobre o sustentar a obra de Deus na terra, conforme está registrado neste boletim, onde diz assim: assim nos ensinou o santo irmão Aldo. Tenho-lhes ensinado que sem união e força de vontade de trabalhar por uma causa justa e nobre, como é a nossa Igreja Apostólica, que tem a missão sublime de santificar um povo e levá-lo para os céus. Se não contarmos com este apoio, com esta força, não poderemos vencer e nem cumprirmos a missão que nos foi confiada por Deus, o nosso Pai, e por Jesus, nosso Senhor, através da Santa Avó Rosa. Portanto, temos que ser unidos e devemos nos dedicar muito mais pelo trabalho da igreja, contribuindo para o sustento de nossa obra. Observem este ensino de Jesus, nosso Senhor, ao seu tempo, qual ficou registrado quando ele disse: dai a Deus o que é de Deus. Significa que o Filho de Deus deve separar a sua contribuição e seu dízimo, os quais são destinados à obra do nosso Pai Celestial nesta terra.
E não esquecer que a sua igreja depende destas contribuições para saldar os compromissos assumidos para realizar a sua obra nesta terra. A Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo e nós do Conselho Deliberativo precisamos sempre contar com o apoio de cada apostólico para desenvolvermos esta obra que não pode parar e nem estacionar. Temos muito a fazer, pois há muito trabalho à nossa frente. Deus, o Pai e Jesus, nosso Senhor, confiaram a sua obra na terra para esta igreja apostólica. E nós não podemos falhar e nem retrocedermos, mas continuarmos sempre avante com muita coragem e fé para realizarmos esta missão tão valorosa aqui na terra. Povo apostólico, a igreja apostólica está em nossas mãos. E devemos cuidá-la com grande amor e dedicação. Lutem por esta igreja, pois é grande o galardão que nos espera nos céus, e muitas bênçãos tem nosso Deus para nos dar. Através de Jesus, da Santa Avó Rosa, de Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo. Estimados irmãos apostólicos, os irmãos têm conhecimento da grandeza de nossa obra e das necessidades que existem para mantê-la e expandi-la. Por isso, apelamos ao seu bondoso coração para nos ajudar a realizarmos as obras e investimentos e pedimos que cada apostólico colabore com uma oferta especial sem prejudicar as suas ofertas costumeiras e dízimos. Aqueles irmãos que puderem fazer mais por sua igreja, se esforcem e nos ajudem a vencermos esta batalha. Pedimos que cada irmão reflita no valor desta igreja e o quanto ela nos tem proporcionado em bênçãos e proteção, e assim retribuam ajudando-nos a levar avante esta grande obra de Deus. Rogamos a Jesus, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo que retribua a todos com suas bênçãos preciosas, em favor de sua vida, de sua família e seu trabalho, lhes concedendo muita paz, saúde e prosperidade. Este é o desejo do nosso conselho, com esses esclarecimentos sobre o valor desta obra de salvação de almas. Observamos aqui, irmãos, a palavra que diz assim, que Deus o Pai e Jesus nosso Senhor confiaram a sua obra na terra para esta igreja apostólica. E aqui onde diz, povo apostólico, a igreja apostólica está em nossas mãos. Irmãos, agora o que cabe a nós é meditarmos no valor deste presente que Deus nos deu. Este presente tão valioso, tão valoroso, que é a garantia da nossa salvação, da nossa existência na glória celestial. Prezados, não temos como pagar. Deus, o Pai, não nos cobra. Ele só pede o nosso amor, a nossa atenção e o nosso carinho, nosso desprendimento e também o nosso reconhecimento por tudo que Ele tem feito em nosso favor. Irmãos, nós sabemos que todos nós, irmãos, temos uma bênção ou muitas bênçãos para expressar adoração, agradecimento a Deus o nosso Pai, a Jesus, a Mãe Virgem Maria, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. Bênçãos que, de repente, hoje nós não estaríamos aqui, irmãos. Muitos de nós já teríamos encerrado a nossa jornada e se não conhecêssemos esse caminho tão maravilhoso, ficaríamos pelo meio do caminho. Hoje nós sabemos, irmãos, aonde nós estávamos no nosso passado, para onde nós viemos, aonde nós estamos e para onde nós vamos, com toda a certeza que o nosso lugar já está preparado
lá no reino de nosso Deus. Como aprendemos na doutrina, que lá na glória do Pai tem um lindo jardim, coroado, brilhante, de muitas flores, é aonde nós vamos lá chegar para morar na eternidade. Mas precisamos sair daqui preparado, com o nosso lindo lugar garantido. Por isso, meus prezados irmãos, que esta oportunidade que nós temos tendo é muito valiosa, muito valorosa. Precisamos saber cumprir com sinceridade, com desprendimento e amor. Lembrando também, irmãos, que Deus, o nosso Pai, desde os tempos mais remotos, já mandou dizer pelos profetas do passado que aqui é a casa do tesouro. Aqui nós estamos dentro da casa do tesouro. Tesouro valoroso, acima da prata, do ouro e de tudo que tem valor. É o tesouro mais precioso. Por isso que ele disse: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na sua casa. Meus prezados, por isso nós não podemos nos envolver com as coisas terrenas, porque o momento em que Deus nos chamar, tudo aqui fica. Nada nós levamos junto. Então, meus irmãos, o tesouro maior é o reino dos céus para nós. Eu sei, irmãos, que os irmãos compreendem isso maravilhosamente, mas muitas vezes a luta do dia a dia, os compromissos, os deveres, às vezes não fizemos aquilo que poderíamos fazer. E quando nós chegar a receber a recompensa do que fizemos, nós vamos ver que podíamos fazer muito mais para que a recompensa fosse ainda muito maior. Então, meus prezados, nesse momento, os irmãos têm essa oportunidade de estender as suas mãos diante de Deus, que os contempla o seu amor ao estender a sua mão para colocar a sua oferta, dando o que tem de melhor e compreendendo e dizendo em suas orações: Pai, quero ajudar mais, quero fazer mais por tudo que o Senhor tem feito por mim e ajudar o Senhor a alcançar os sofredores. Então eu farei uma breve oração consagrando suas contribuições. Glorioso Pai, bendito e onipotente Deus Todo-Poderoso, nosso Criador. Neste glorioso momento, seus filhos irão estender suas mãos generosas para ofertar o que tem de melhor para o sustento desta obra que o Senhor implantou na terra, obra divina de salvação de almas para o seu reino. Por isso, ó Pai, em seu nome, em nome de Jesus, seu Filho, da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, eu quero declarar consagradas as ofertas dos seus filhos, mas pedindo para o Senhor a sua retribuição, porque o Senhor é quem retribui para os seus filhos com a sua graça em abundantes bênçãos, para que eles façam a sua parte, confiando que da sua parte não falhará, pois o Senhor sempre tem nos dado o seu amparo, a sua proteção, as suas bênçãos, dado-nos saúde, abençoado os nossos trabalhos, trabalho dos seus filhos, para que eles ganhem o sustento para o seu viver. E sempre clamam ao Senhor as suas bênçãos, a Jesus, a Virgem Maria, a Santa Avó Rosa, e estão vencendo as lutas e alcançando os seus objetivos. Por isso agora eles vão ofertar o que tem de melhor, e eu peço que o Senhor os consagre para a expansão de sua igreja na terra, e por tudo seja o reino dos céus honrado, louvado, exaltado e glorificado, hoje e sempre. Amém. As nossas irmãs irão percorrer o templo para recolher as ofertas dos irmãos, e assim que passar na parte do coral, aí depois os irmãos vão ofertar o que tem de melhor para a igreja. Até que as nossas irmãs passam recolhendo as ofertas, eu tenho comigo alguns avisos. Um aviso que é preciso passar novamente, porque a igreja hoje tem mais pessoas e que não ouviram os avisos de ontem. Diz assim: ensaio e abertura da porta central. O Conselho Deliberativo relembra que os ensaios antes das reuniões devem acabar pelo menos 1 hora antes do início da reunião. A porta central da sede ou de nossas congregações deve abrir 1 hora e 30 minutos antes do início da reunião, mesmo que haja ensaio no templo. Meme de internet ou redes sociais. Memes são imagens, vídeos e textos que compartilham ideias, críticas ou fazem piadas. Avisamos que não é permitido criarem memes de seus irmãos, utilizando imagens ou vídeos das transmissões
de nossas reuniões. Esta atitude é uma falta de respeito e consideração, ferindo inclusive o direito de uso da imagem. Solicitamos aos operadores de transmissão que, ao encerrar a transmissão, deixe em modo privado e façam os devidos cortes de falhas inesperadas ou deslizes e não compartilhem com ninguém estes trechos, somente envie ao Conselho Deliberativo. Avisamos aos que continuarem com esta prática que serão tomadas as medidas legais previstas em lei e suspenderemos a transmissão de sua congregação. Então está aí os avisos, irmãos, para o nosso cuidado de quem tem esses gestos de fazer muitas vezes, que chega o momento de entender que não deve fazer determinadas coisas para que não seja prejudicada toda a congregação. Prosseguindo agora, vamos ouvir com o nosso coral o hino que traz o título, Quando Jesus Vier.
Amém. Prosseguindo, vamos ouvir ainda com o nosso coral o hino que traz o título: Santas Lembranças. Irmãos, fazendo uma pequena reflexão sobre a mensagem desse hino, recém eu falei aos irmãos que Jesus, nosso Senhor, já voltou e está em nosso meio, através do Consolador, da sua promessa, Santa Avó Rosa. Agora o coral cantou este hino: quando Jesus vier nos buscar, grande alegria os remidos sentirão. Subiremos todos cantando, louvando a Deus pela nossa salvação. Alguém pode perguntar, mas Jesus já voltou? Mas quando Jesus vier nos buscar? Irmãos, são duas palavras diferentes. Jesus já voltou e está em nosso meio, mas o arrebatamento dos salvos se dará o dia que Deus o Pai os chamar. Aí Jesus se manifestará nas nuvens dos céus e levará os seus escolhidos para a região celestial. Para que ninguém fique pensando, o pastor falou que Jesus já voltou, agora o coral canta que Jesus vai vir nos buscar. Ele já veio nos preparar e está nesta igreja com o Consolador nos preparando. Quando se manifestar, nos levará para o reino dos céus. Vamos ouvir então as mensagens com o nosso coral, muito explicativa e esclarecedora. Santas Lembranças. Vamos ouvir. Boas coisas na vida que a gente se sente feliz em lembrar. Lembranças puras e santas que muito nos faz recordar daqueles momentos alegres, ouvindo a voz falar palavras de amor e carinho e de fé para nos confortar. Por isso, quando eu me recordo, mas aumenta em meu coração o profundo amor
e amor. Me deu a felicidade, é tudo que eu tenho na vida. Formosa, teu nome eu quero sempre pronunciar aqui, ali, a todos eu quero falar do teu grande falar do teu grande amor, falar que és nossa vida, que és nosso Espírito Consolador. Por isso, formosa, sempre hei de te amar, e em todos os momentos da vida, Santa Formosa querida, de ti sempre te me lembrar.
Muito bem, meus irmãos, muito obrigado a estas lindas e maravilhosas mensagens que acabamos de ouvir com o nosso coral. Temos mais um hino para o final da reunião. Neste momento eu irei passar para a parte da mensagem. Queridos irmãos, mais uma vez eu quero agradecer a sua presença na reunião. Pedir a sua colaboração para silenciosamente acompanhar a mensagem que vem de Deus para nós, que o nosso conselho nos enviou ontem e hoje. 2 mensagens muito maravilhosas. 2 mensagens que veio falando sobre respeito e a reverência. Tudo isso, irmãos, está em nossa vida. Nós ouvimos o hino que o nosso coral cantou, que nós devemos convidar as pessoas para conhecer nossa igreja. Como que nós vamos convidar, irmãos? Vamos sair nas ruas convidando o povo? Não, irmãos. Nós somos o convite. Cada um dos irmãos é um convite para a humanidade conhecer o reino dos céus na terra. Com o seu viver, com o nosso viver. Com o nosso sistema de nos apresentar pelos caminhos da vida, por onde andamos, no nosso lar, no nosso trabalho, por onde nós estivermos, irmãos. O nosso viver convida as pessoas, porque as pessoas chegará o momento que sentirão em nós a diferença de uma vida diferente, de uma vida exemplar, de uma vida de calma, de uma vida serena, de uma vida branda, de uma vida alegre, feliz, sorriso na alma. E a humanidade vai percebendo aos poucos o viver deste povo de Deus. Então, meus prezados, neste momento eu irei fazer a mensagem, a leitura da mensagem, que é muito esclarecedora para todos nós. Por isso, meus irmãos, eu agradeço a presença dos irmãos e quero contar com a colaboração e o silêncio a esta maravilhosa e linda mensagem que veio para nós, vou passar agora para a parte da reverência às nossas reuniões e na nossa igreja, pedindo que os irmãos acompanhem comigo esta mensagem tão maravilhosa para que nós possamos viver assim, conforme aprendemos da Santa Vó Rosa e do Santo Profeta Irmão Aldo. Diz assim, a reverência. A reverência é uma atitude, um sentimento de amor e respeito profundos. É uma prova de devoção e submissão. Na Igreja Apostólica, esta reverência deve ser plena, pois cremos que somos filhos de Deus e participamos do seu reino ainda aqui nesta terra e contamos com a presença de santos e anjos em nossas reuniões. Por isso, com esta atitude reverente diante de Deus e dos seus santos, nós o adoramos, o honramos, o glorificamos e expressamos nossa gratidão obedecendo aos seus mandamentos. Eu falei no início, irmãos, e é do nosso conhecimento, que em todas as nossas reuniões, Deus, o nosso Pai, ordena santos e anjos para se fazer presente, acompanhando todos os nossos trabalhos. Todos os trabalhos da igreja, da nossa reunião. Ele ordena santos e anjos para ajudar-nos, ajudar o coral na apresentação dos hinos, ajudar os músicos, ajudar as nossas diaconisas a cumprir seus deveres, seus trabalhos, ajudar os nossos membros a compreender o significado do momento em que estamos juntos, acompanhando a mensagem apostólica que vem do reino dos céus. Por isso, meus irmãos, esse momento é muito sagrado e devemos ter muito respeito com a presença de santos e anjos em nossas santas reuniões.
Uma atitude reverente inclui autorrespeito, pureza pessoal e conduta correta, conforme somos ensinados na santa doutrina e disciplina. O comportamento reverente em nossas reuniões inclui o respeito, a atenção, o louvor, a adoração e a oração, e promove esta interação espiritual envolta em bênçãos e graças para o nosso viver. A reverência permite que o Senhor Deus derrame mais de seu Espírito sobre aqueles que são perseverantes e fiéis, e seus santos e anjos possam acompanhar ao redor dos que o temem. Da mesma maneira que a reverência nos aproxima de Deus e dos seus santos, a irreverência acompanha aqueles que seguem a tendência do mundanismo e ferem a serena honra e dignidade dos nossos trabalhos. Assim se expressou nosso santo irmão Aldo quando fisicamente entre nós, em mensagem para este boletim, dizendo: o respeito e a reverência são atitudes honrosas de cada um de nós perante os santos e anjos presentes em nossas reuniões. O amor e a união são qualidades para que haja cooperação e ajuda mútua, com singeleza e pureza de coração, sem sentimentos de superioridade e de orgulho, mas com ânimo e boa vontade no cumprimento do nosso ministério. Nosso Senhor Jesus recomendou aos seus apóstolos, dizendo: o maior entre vós seja como o menor. Palavra de Jesus, nosso Senhor, irmãos. Volto a refletir esta palavra, onde diz assim: o maior entre nós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o servo. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei, que também ameis uns aos outros da mesma forma. Vejamos, irmãos, dando uma pausa, que nesta igreja, irmãos, ninguém é superior a ninguém. Todos nós somos uma família só, iguais, respeitosamente, se valorizando, se considerando nas mesmas alturas de santificação e de consagração, porque essa qualidade, essa virtude é conhecida por Deus. Somente Deus, o nosso Pai, Jesus, nosso Senhor, conhece a qualidade, a grandeza da obediência e o valor de cada alma, como guarda, como vive, como se protege, é só Deus quem sabe. Por isso que nós precisamos sermos iguais, conforme está dizendo assim: o maior entre vós seja como o menor. Prossegue dizendo: o santo irmão Aldo afirmou que deve haver esta união entre todos, desde as crianças, a mocidade, até os mais de idade. Devem ser leais e sinceros uns com os outros, sem disputas, cada um cumprindo a sua parte com amor e sempre procurando ajudar o seu irmão com todo o prazer e boa vontade. Relembre esta recomendação do primaz, nosso santo irmão Aldo, a qual é renovada nos dias atuais pelo nosso conselho para o aprimoramento e aperfeiçoamento da nossa obediência e do nosso viver. Diz assim: eu, irmão Aldo, quero mais respeito nas reuniões. Isto porque temos conhecimento de tudo o que está se passando dentro da igreja e em suas dependências. Isto não é só na sede, mas em todas as congregações.
tem observado que há conversas, brincadeiras e risos na hora da reunião, na mensagem do pastor, no apelo de coletas. Alguns chegam a sair de seus lugares e vão nos anexos e dependência da igreja, ou até mesmo na área externa ou salas, não dando o devido valor à reunião e à presença de santos e anjos que vêm participar conosco deste momento de fé. Entretanto, alguns têm um ministério na igreja, são obreiros, regentes, coristas e músicos, que deveriam ser o exemplo. Às vezes, se ajuntam entre colegas ou parentes e ficam conversando sobre assuntos que não interessam para a sua consagração e santificação, prejudicando a obra do Consolador, desrespeitando o ambiente sagrado que foi criado para aprimoramento espiritual, oração, ensinos da doutrina e para louvar e glorificar a Deus Pai e seus santos. Outros ainda persistem em utilizar o celular no ambiente da igreja, enviando mensagens, trocando informações e até assistindo vídeos alheios ao amor, ao respeito e à reverência que devemos ter entre nossas reuniões. Prezados, esta mensagem é para toda a igreja apostólica. E como eu disse no início, repito, agradeço esse silêncio prestado, essa atenção da igreja aqui de Taquara. O meu muito obrigado, irmãos, que aqui a gente não observa isso. Mas, irmãos, muitas vezes a gente está numa reunião grande, quando um colega está aqui no púlpito transmitindo essas maravilhosas mensagens, divina, virtuosa, para fortalecer os corações, e a gente acompanhando, sentado nos bancos, observa muitas pessoas com o celular, mexendo no celular, quase durante a reunião, perdendo todo o seu tempo. Irmãos, e nós aprendemos isto, que o nosso tempo vale ouro, não tem preço, irmãos, o nosso tempo, porque a vida não tem preço. Chegou o final da vida, pode ser o mais poderoso financeiramente, em dinheiro, não compra outra vida, não, encerrou. Então, irmãos, o que vale muito é o tempo. E esse tempo que não é nosso, no transcorrer da nossa reunião, esses momentos que aqui nós estamos, meus irmãos, não é nosso. É o momento de Deus. É a hora de Deus. É a hora que Deus, o Pai, vem do seu trono, com todos os seus santos e anjos, para acompanhar os trabalhos das reuniões e abençoar os que vieram, os seus filhos que vieram buscar suas bênçãos. Então, muitas vezes, aqueles que estão despercebidos tiram o sentido daqueles que vêm para buscar. Então, meus prezados, são mensagens que renovam o pedido do Santo Irmão Aldo. E assim pergunta o Santo Primaz: o que irão pensar os nossos visitantes e ouvintes da Hora Milagrosa ao verem estas atitudes? Pois através do nosso programa, eles têm pela igreja uma grande consideração. Mas, ao nos visitarem e verem a falta de respeito e de reverência de alguns, poderão se escandalizar e não voltar mais a frequentar as nossas reuniões. E completa o Santo Irmão Aldo dizendo: o Santo Irmão Aldo, com um pedido para todos nós: espero contar com a colaboração eficiente em respeito e reverência de todo o nosso povo, dos jovens,
dos adultos, dos pastores, dos obreiros, dos regentes, dos músicos e dos coristas, pois é para o bem da obra de Jesus e do Consolador e de cada um de nós. Queridos irmãos, esta é a mensagem para o dia de hoje. Os irmãos observaram e acompanharam hoje aqui, irmãos, nós estamos numa reunião online, né? Ouvida em muitos lugares. Muitos procuram as nossas reuniões online para ouvirem as nossas mensagens. Preparatório de um povo que se prepara para os céus. E ao acompanhar, já contemplam a desobediência em determinados lugares. E aí vem o comentário, mas olha, as mensagens do programa Hora Milagrosa é muito perfeita, é muito pura, é muito rica em poder. As reuniões são maravilhosas, o povo participa com tanto amor, com tanto carinho, mas também existe lá os desobedientes, os que ficam conversando, que ficam proseando. No momento da reunião, quando 1h30 é dedicada para Deus, o nosso Pai, e ficam se escandalizando, irmãos. Então, ouve as coisas perfeitas, mas não observar pessoalmente, não é tudo aquilo. Então, por isso, nós ouvindo as mensagens do coral, nós vimos quando o coral cantou o hino que a Santa Vó Rosa deve ser conhecida, a sua doutrina, a sua disciplina, as ordens divinas do reino dos céus. Precisamos convidar a humanidade para a salvação. Mas como convidar? Precisamos convidar com o nosso exemplo, com o nosso jeito de ser. Assim nós estamos convidando, ao participar das nossas reuniões, ter todo o respeito conforme o nosso primaz. O irmão Aldo colocou aqui, conforme o nosso conselho colocou neste boletim, que o irmão Aldo falou que em todas as reuniões Deus o Pai ordena santos e anjos para se fazer presente, acompanhando as nossas reuniões. E vem para trazer as bênçãos para o seu povo, para os seus filhos. Irmãos, e aí como é que fica? As pessoas que vêm para conversar, para se distrair, para não dar o valor que precisam dar dentro da igreja que é o reino dos céus entre nós. Então, meus prezados irmãos, nós aprendemos ser exemplo. Muitas vezes, irmãos, não adianta nós convidarmos as pessoas, falarmos, vamos na igreja, a minha igreja é um pedacinho dos céus na terra, a minha igreja é pura, é perfeita, lá a doutrina é maravilhosa, você vai se santificar, vai se consagrar. Aí a pessoa fala, mas eu conheço fulano, que vivem assim. Aí surge aquela contrariedade, e a pessoa que está convidando às vezes fica até envergonhado, né, irmãos? Então, o nosso convite é o nosso viver. O viver do Filho de Deus demonstra para a humanidade que nós somos totalmente diferentes, não só aqui na igreja, lá no nosso lar, por onde andamos, no nosso trabalho. Vivemos uma vida unida, na verdadeira união, de consideração, amando o nosso irmão, a nossa irmã, não existindo em nós sentimento por ninguém. Também aprendemos, irmãos, que nunca devemos escolher alguém para ser melhor, para ser mais amigo, mais amiga. Irmãos, nós somos todos iguais. Porque quando existe esse sentimento no coração de alguém, sentimento de mágoa, de dor, a pessoa não está bem, irmãos. Certa vez eu ouvi uma mensagem da nossa missionária Odete, que ela falou assim, que o corpo humano é dotado de muitos membros, e cada membro tem a sua função. Às vezes a pessoa se queixa de tantas dores no corpo, mas se olhar
e pedir sabedoria, inspiração para Deus o Pai, para Jesus, vai ver que a dor mesmo está no seu coração. É uma manchinha que está lá no coração. E aquela manchinha está mexendo com o corpo inteiro. Então nós precisamos compreender, irmãos, e temos aprendendo a ser cuidadoso, vigilante, perseverante, para cuidar desses detalhes da nossa vida. Porque nós soubemos, irmãos, que Jesus já veio e está em nosso meio. Está nos preparando para herdarmos os céus. E as profecias se cumprem a cada dia. Nós acompanhamos como o mundo está andando, como as dificuldades estão surgindo, tantos problemas. Nós ouvimos aqui, na mensagem de ontem, aquela palavra que disse, irmãos, aquela palavra que disse assim, que nós devemos respeitar as nossas autoridades, começando lá pelo professor, patrão de trabalho, e assim muitos outros. São Timóteo disse assim, respeitar as autoridades merecem nosso respeito, pela grande responsabilidade que têm, mas aqui o nosso conselho completou dizendo, nem todas as autoridades são brilhantes, existem falhas, muitas vezes nas grandes autoridades, mas como for empossada para administrar um determinado trabalho, precisamos respeitar. E devemos orar por elas para que façam um trabalho bom. Então, meus irmãos, nós chegamos a um ponto de sermos provados por Deus. Nosso Senhor Jesus, Ele deixou escrito no Sagrado Livro de Doutrina, Sagradas Escrituras, São João escreveu lá no livro do Apocalipse, tem muitas coisas bonitas, boas, para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Aonde Jesus disse assim, se guardardes a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei na hora das grandes aprovações e tentações, que irá surgir no mundo inteiro, para vos tentar. Mas ele acrescentou dizendo, eis que volto sem demora. Ele disse assim, eis que venho sem demora, guarde o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Cada um de nós recebemos, irmãos, de Deus uma coroa, isto é, uma oportunidade de salvação, mas precisamos guardar, cuidar, zelar, para que ninguém venha nos roubar. Então, meus irmãos, estamos aprendendo com perfeição e vimos tudo acontecendo. Ouvimos os hinos do coral e eu lembro que muitas vezes o nosso povo está se cansando, porque eu fui regente desses corais há muitos anos atrás. E nós cantávamos esses hinos que os irmãos cantam hoje. Nós cantávamos aquele hino que dizia assim, estamos vivendo no tempo do fim, tempo da regeneração, tempo do juízo de Deus, tempo da consolação. Já faz 30 anos. Aí alguém pensa assim, mas, e continuo cantando hoje. E quando que vai acontecer o arrebatamento da igreja? Então, meus prezados, nós temos que pedir a sabedoria divina e lembrar que a arca divina de salvação, feita por mão do povo de Deus, todos desistiram. Ficou somente o profeta Noé construindo a arca, porque o dilúvio não acontecia. Passou um ano, passou 2, passou 10, passou 20, passou 30. O que aconteceu? Foram deixando aquele homem trabalhar sozinho. E passou? Não passou. Como diz na doutrina, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras de Deus não passará. O momento chegará, feliz e bem-aventurado aquele que guardar, que permanecer, que não deixar se iludir pelas ilusões criadas nesta terra. Porque, irmãos, como disse Jesus, persevere. Se guardardes a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei nas horas das grandes aprovações e tentações que há de vir no mundo inteiro. E o apóstolo São Pedro ainda disse assim, para vos provar,
para vos tentar, como se coisa estranha esteja lhes acontecendo. Mas medite, alegre-se por ser participante das aflições de Cristo Jesus, nosso Senhor. E nós somos, irmãos, participantes das aflições de Cristo, porque nós participamos do seu corpo e do seu sangue na santa comunhão. Então nós fizemos aliança com Ele, para junto com Ele caminharmos e vencermos as lutas que surgirem em nossa frente, desde que nós esteja ligado com Ele, esperando Ele, o momento que Deus o Pai os chamar, que nós possamos estar preparados, como disse o nosso primaz, Santo Irmão Aldo. Meu povo está preparado para seguir em frente. E ele contempla isso em nós. Muito se entristece, como ouvimos a mensagem do hino do coral, que a Santa Avó Rosa derrama lágrimas ao ver seus filhos enfraquecer, porque sabe que a derrota é muito grande, o sofrimento é muito grande, irmãos. Então, por isso que um pai, uma mãe, lutam muito pelo seu filho, pela sua filha, com conselho, procurando mostrar o caminho da vitória divina para o reino dos céus, para não ouvir os gritos de desespero na hora da grande condenação. Que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo abençoe ricamente todos os irmãos, dando sabedoria, muito entendimento, irmãos, para que nós possamos viver o que aprendemos. Esta mensagem que vem dos céus e é divina, tem virtude poderosa. Se nós guardar, é uma arma para nossas grandes vitórias. Mas precisamos zelar, ouvir, guardar e fazer prática daquilo que aprendemos. Cuidar na hora de falar, na hora de agir, na hora de negociar, na hora de trabalhar, na hora de responder uma pergunta, pensar, eu tenho que ter sabedoria para responder tudo. Pedir a sabedoria dos céus, a sabedoria do Espírito Santo, para nós poder reger a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Nós vamos ouvir mais um hino pelo nosso coral, para depois encerrarmos a nossa reunião. O hino que vamos ouvir tem o título Um Presente dos Céus. Senhor.
povo Ele protege com muito amor, pois realiza a obra de Jesus, o Salvador. Assim o Mestre Divino ensinou: amai ao próximo como a ti mesmo. Este ensino ele deixou. O Santo Aldo, humildade, muita fé, o irmão Aldo é um santo pastor para nós. Recebeu todos os dons do Consolador. Protegidos e bem-aventurados serão todos aqueles que aceitarem os seus conselhos, pois ele com a santa voz nos guiam com sabedoria. E assim devemos unidos lhe servir com muita alegria. O irmão Aldo, o Santo Aldo,
Amém. Muito bem, meus irmãos. Vimos aí o maravilhoso presente do céu que nós ganhamos, meus irmãos. Vamos aproveitar, zelar deste presente e guardar em nossos corações. Queridos irmãos, chegando ao final da nossa santa reunião, o que me resta agora é expressar o meu muito obrigado a todos, o meu agradecimento. Agradeço de coração a todos os irmãos presentes pelo silêncio, pela atenção, pela reunião maravilhosa que os irmãos apresentaram, esses lindos hinos, este coral que trabalham com tanto carinho e com tanto amor para embelezar a nossa reunião. Prezados, isso tem um valor muito grande, é sem preço, irmãos. Este amor, essa valorização, esse interesse, esse trabalho que os irmãos participam do ensaio com o desejo de expressar o seu louvor e glorificar o reino dos céus com as maravilhosas apresentações. Muito obrigado, irmãos. E agradeço também o trabalho prestado dos nossos obreiros, nossas diaconisas. Agradeço a presença dos nossos membros e convido sempre, irmãos, venham aqui à casa do seu Pai, do nosso Deus. Venham prestar seu louvor. Não troque esse momento por nada. Não tem nada que se compare o momento das nossas reuniões, quando podemos participar. E não tenha, que seja justa a nossa presença. Quando é justo também, por motivo muito justo de trabalho, nós não poder comparecer, aonde nós estivermos, nós somos amparados, protegidos e abençoados. Mas quando tivermos oportunidade, devemos nos fazer presente na casa do nosso Pai como filhos obedientes, amorosos aos seus ensinos, aos seus conselhos e às suas orientações. A Santa Vó Rosa dizia, irmãos, eu vou para a igreja porque lá eu vou buscar saúde. Muitas vezes, irmãos, a Santa Vó Rosa falava que a igreja apostólica é a saúde do povo que nela congregam. Mas, irmãos, às vezes nós temos com uma dificuldade, pedimos as bênçãos da Santa Vó Rosa e Deus o Pai ordena, seus santos, vai lá abençoar o meu filho, a minha filha, lá na igreja. Está passando por uma dificuldade, por uma luta. E vem esses santos ordenados por Deus para abençoar aquele filho ou aquela filha que está clamando. Ao chegar na congregação, na igreja, aquele filho ou aquela filha não vem na reunião. E os santos de Deus vêm com ordem de abençoar aqui na igreja. Então, irmãos, aqui é o lugar sagrado onde nós viemos buscar saúde.
Que a Santa Vó Rosa abençoe a todos. Irmãos, ao encerrar a reunião, eu quero pedir aos irmãos que fiquem nos seus devidos lugares uns minutinhos para nós falar algo de precisão para os irmãos. Convido agora a igreja toda pedindo sua atenção para ficar em pé, aqueles que puderem. E agora, meus prezados, eleve o seu pensamento lá na região celeste, agradecendo a Deus. Primeiramente, irmãos, agradecer o chamado de Deus, de nós estarmos aqui. Nós não estamos aqui por acaso, fomos chamados de Deus, por isso que estamos aqui, na casa dele. Façam suas orações silenciosa e expressem tudo o que sente, peçam o que desejam e confiem, meus irmãos, que nós vamos vencer todas as lutas que surgir na terra e chegaremos lá com o nosso Pai, vitorioso nas lutas que enfrentamos. Em sentido de oração, vamos orar. Ó glorioso, onipotente e bondoso nosso Pai Criador, diante do seu altar, ó Pai bendito, encontra-se os seus filhos prostrados diante do seu altar com suas mãos levantadas aos céus, cabeças curvadas e os seus olhos fechados, em sinal de reverência, silenciosamente fazem suas orações. Eu intercedo, ó Pai bendito, por cada um deles. Como pastor oficiante desta santa reunião, invoco o seu nome, o nome do seu Filho Jesus, da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que atenda a cada oração dos seus filhos e dê a eles as suas bênçãos, ó santos poderosos que vêm dos céus para nos amparar e nos proteger. Querida e Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, junto com a Mãe Virgem Maria Santíssima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estão abençoando ricamente os seus filhos que vieram para buscar essas bênçãos preciosas, alimentando o espírito, fortalecendo a fé de cada coração. E nesse momento eu lembro desses pedidos contidos na caixinha pedido de oração. Esses nomes aqui colocados já prova o amor de cada coração dos seus filhos que vem até aqui trazer os nomes das pessoas amadas, filho, filha, esposo, esposa, enfim, aquilo que estão precisando, as bênçãos que estão precisando para a sua felicidade, para a sua alegria. Santa Vó Rosa, eu intercedo em seu nome para que esses pedidos sejam atendidos e as bênçãos dos céus estejam sobre todos os seus filhos. E nesse momento despeça-os de volta aos seus lares, dando a todos um bom retorno e uma boa noite de descanso e uma boa semana de trabalho, sempre unidos à Senhora, a Deus o Pai, a Jesus, a Virgem Maria Santíssima e a todo o reino do céu. Estendo também esses pedidos e essas bênçãos aos nossos queridos e amados irmãos internautas e também os que não puderam comparecer em nossas reuniões, mas estão em seus lares conectados, ouvindo a nossa reunião e expressando louvor e adoração e pedindo as bênçãos dos céus para os seus viver, que também sejam alcançados com essas bênçãos preciosas que vêm do céu para todos os que merecem e os que buscam com sinceridade. Prezados irmãos, recebam a preciosa bênção de Deus, o nosso Pai Criador. Na comunhão do Espírito Santo, recebam as bênçãos de Jesus, o nosso Salvador, da Mãe Virgem Maria Santíssima, as bênçãos e o amparo da Santa Vó Rosa e a direção do Santo Profeta, nosso querido primaz, Santo Irmão Aldo. Tenham saúde, tenham gozo, tenham paz, irmãos, e vida para sempre, unido a este poder divino e celestial. Que Deus abençoe e dirija pelos caminhos da vida, hoje e sempre. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos, vão com Deus e a Santa Vó Rosa e até uma próxima oportunidade.